Opa, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Boa noite, Pum Pum. Finalmente eu vou falar desse mangá que tanto fez parte da minha vida, que me apresentou muito sobre o mundo e visões muito diferentes. E que também fudeu com a minha cabeça. Boa Noite, Pum Pum é um mangá escrito e ilustrado por Ino Asano, que provavelmente é a obra mais famosa e a maior obra dele, tendo seus 147 capítulos, que conta a história dos seus 12 a 20 anos de idade de um garoto chamado Pum Pum. Ele é um garoto comum, só que ele enfrenta muitos problemas desde a infância, e isso vai desde relações familiares conturbadas até mesmo depressão e traumas infantis. O problema é que ele sempre teve que lidar com tudo isso na sua cabeça sozinho, e isso fez ele crescer sem entender nada dos seus próprios sentimentos. A única pessoa que ele tinha para conversar sobre esse tipo de coisa era um tal de Deus Chikoroi, que o seu tio Yuji tinha ensinado a invocá-lo. Mas que no meu ponto de vista, eu acho que é o próprio subconsciente do Pum Pum, porque tem muitas vezes na obra que ele mostra que ele não tem nenhuma resposta, mas que ao mesmo tempo tenta forçar o Pum Pum a fazer muitas coisas. Mas mesmo assim, o Pum Pum não tinha ninguém para ajudá-lo ou entender o que ele sente e os seus próprios sentimentos. Graças a isso, com o passar do tempo, Pum Pum foi se afogando cada vez mais, tanto nas frustrações quanto na insatisfação da vida. E é isso que a gente vai falar hoje. Como eu disse, o mangá ele tem 147 capítulos e com certeza é a obra mais famosa do Ino Asano. Com razão, a obra é muito inesperado e ao mesmo tempo com uma história muito interessante e até que bem realista com o passar do tempo, e que ao mesmo tempo consegue trazer muita agonia e trauma para qualquer pessoa que lê. E um dos motivos que traz essa agonia é que Boa Noite, Pum Pum tenta visualizar o máximo possível do que é a dor da depressão, que a depressão causa e o quanto ela destrói a pessoa. A maioria das vezes nós vemos obras que normalmente tenta fazer alguma coisa para mostrar esse tipo de assunto delicado, para que a gente compartilhe isso e ao mesmo tempo a gente se identifica sobre aquele tipo de situação. Mas não é igual Boa Noite, Pum Pum. Boa Noite, Pum Pum é muito pelo contrário. No começo, Boa Noite, Pum Pum é bem reflexível e na maioria das vezes você se identifica com o protagonista. E por isso que ele tem aquele visual dele no começo, aquela forma de um pin. Por isso ele não tem uma forma humana. O mangá ele tenta te colocar dentro da pele dele e acaba que você se identifica com muita coisa, principalmente na realidade dele. Mas conforme o tempo passa, as coisas vão ficando piores e tem momentos que o Pum Pum acaba tendo crises de pânico que são bem agoniantes de se ver e bem nojentas às vezes, fazendo você se afastar cada vez mais dele, até chegar no que chegou, até ele tomar aquela forma que a partir daquele momento o mangá mostra que ele não é mais uma pessoa para você se identificar, ele é uma pessoa perigosa e é para você ficar longe dele. A obra não quer mais que você se identifique com o Pum Pum, ele quer que você se afaste dele. E tudo isso porque ele não teve a ajuda que precisava. Graças a isso, Pum Pum foi se autodestruindo cada vez mais, se afogando em mágoas, frustrações e traumas, desde passados e atuais, desde a infância dele até a vida adulta. É como se a gente lesse o início ao fim de uma história de uma pessoa com um pensamento conturbado e meio que maníaca às vezes. Exemplos é o próprio trama amoroso que a obra aborda, que é sobre o Pum Pum e a Aikon. A Aikon era uma criança muito egoísta, fazendo que muitos dos atos delas influenciavam muito na vida do Pum Pum. E quando eles se encontraram de novo, tanto a Aikon quanto o Pum Pum passaram por muita coisa, mas Pum Pum se sentia frustrado por tudo que a Aikon fez, mesmo ela nem sabendo que tinha afetado ele. Ela não se importava e achava que estava tudo bem. Pum Pum passou todos esses anos guardando frustrações do passado, fazendo ele se tornar aquela pessoa revoltada e violenta, cometendo atos horríveis
com a Aikon. Não só com a Aikon, mas com outras pessoas em volta. E é claro, né? Sem contar que a obra ela é bem desconfortante por outros motivos. O exemplo é a própria arte, que mesmo sendo uma arte única e magnífica, ela traz um certo desconforto pelo realismo do rosto dos personagens, até pelas expressões meio anormais. Mesmo que Boa Noite Pum Pum seja uma obra que muitos não consigam ler, ainda assim merece muito destaque pela sua história única e com personagens muito bem explicados e muito bem desenvolvidos, sendo eles com histórias únicas que caracterizam ainda mais o próprio personagem. Existem vários exemplos assim, porque é uma obra incrível, mas um que eu queria citar mesmo, que deveria ter mais desenvolvimento, é o veterano Yaguchi, que é com certeza um dos meus personagens favoritos. Só pela aparição dele no começo, ele acaba sendo um personagem muito gostável e muito simpático, e você acaba se identificando com ele às vezes. E isso que é muito bom dele, sabe? E sim, uma hora eu vou fazer um vídeo sobre ele. Sério, cada personagem é muito realista. Mesmo que um tenha uma característica única, ele sempre tem algum tipo de pensamento, ou mesmo sendo um pensamento melancólico, um outro tipo de pensamento, eles são humanos, sabe? Eles pensam. Isso é incrível. Até os personagens mais arrombados dos mais arrombados que tem nessa obra, tipo, o exemplo, a mãe do Pum Pum, é uma personagem incrível, sabe? Mas Boa Noite Pum Pum é um mangá pesado e cruel e foca em assuntos muito delicados, como a maioria que eu trouxe aqui pro canal. Mas é uma obra que merecia muito destaque, e isso é incrível, tá ligado? Eu amo esse mangá e ele deveria ter mais destaque. E com certeza deveria ter um anime. Mas é isso, eu queria falar um pouco sobre a face verdadeira da depressão e a autodestruição do protagonista. E é claro, não vai ser a primeira vez e nem a última vez que eu vou trazer Boa Noite Pum Pum no canal. Ainda tem muita coisa pra falar dessa obra. Mas é isso, obrigado por assistir. Me siga aí no Insta aí, tá aqui na descrição, beleza? Falou, com Deus.